Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje, vou falar aqui de uma banda americana, lá do estado de Nova York, não da cidade de Nova York, eles são de Buffalo, mas no estado de Nova York, que surgiu aí no final da década de 80, mas começou a gravar a partir do início da década de 90, que é o Mercury Rev. Mercury Rev, que de certa forma nasceu a partir do Flaming Lips. O guitarrista Jonathan Donahue, ele foi convocado aí pelo Wayne Coyne no final de 1989 para fazer parte do Flaming Lips, junto com o baterista Nathan Roberts. O Flaming Lips era um trio com o Wayne Coyne, o Michael Evans e o Richard English. Só que o Richard English, que era baterista, saiu em 89 e daí o Wayne Coyne decidiu continuar com a banda, felizmente, e convocou mais um guitarrista e outro baterista para substituir o que tinha saído. E essa formação de quarteto lançou 2 álbuns, o In a Priest Driven Ambulance, em 1990, e o Hit Death in the Future's Head, em 1992. Mas entre um álbum e outro, em 1991, o Jonathan Donahue montou uma banda paralela, que é o Mercury Rev, que inicialmente era um sexteto, uma banda bem extensa, e no caso tinham dois guitarristas, um deles era o Jonathan Donahue e o outro era o Grasshopper, mais o baixista David Friedman, o baterista Jimmy Chamberlin, a flautista Suzanne Thorpe e o vocalista David Baker. E esse sexteto, em 1991, lançou um álbum que tem bastante influência de Flaming Lips, mas tem toda a cara de Mercury Rev mesmo. Não tem influência é uma coisa e falta de identidade é outra, como vocês sabem, né? Então aqui ninguém pode acusar eles de falta de identidade de jeito nenhum. Que é esse disco aqui, Your Self-Esteem. E aqui é a contracapa. Aqui no caso. Então aqui a gente tem, oficialmente, que você pega o encarte, tem 8 canções, mas na verdade são 9, tem uma bônus escondida pelo menos nessa minha edição aqui. Então já começa com Chasing a Bee, já mostra toda a proposta do Mercury Rev, que era ser o mais caótico possível aqui no caso. E tem o vídeo deles também, dessa canção, que é bem maluco também, bem estranho. E depois temos aqui Syringe Mouth, que tem uma pegada de guitarra bem forte, tanto do Jonathan Donahue, que também tinha o apelido de Dingle, quanto do Grasshopper. Depois tem uma musiquinha um pouquinho mais pop para descontrair, para não assustar tanto, que é Coney Island Cyclone. Depois temos Blue and Black, que é meio gótica, uma música assim meio sombria no caso. Depois temos uma música quase que progressiva, que tem um título bem curioso também, que é típico tanto do Flaming Lips quanto do Mercury Rev, que é Sweet Odyssey of a Cancer Cell Through the Center of Your Heart. Ou seja, a doce odisseia de uma célula cancerosa em direção ao seu coração. Bem sugestivo. Depois, para mim, tem a grande faixa do álbum, que se eu fosse compositor, era a música que eu gostaria de ter composto, é essa. Infelizmente não sei compor nada, mas essa música aqui, para mim, é a melhor, possivelmente, da carreira do Mercury Rev, que é Frittering. Mais de 8 minutos de duração aí, começa acústica, com um vocal bem distante, parece que o David Baker está cantando a quilômetros de distância. Mas depois já entra a guitarra pesada aí no caso, mas o violão continua permeando durante toda a música. E para mim é uma música bem progressiva. Para mim acho que é a maior prova de que eles tinham influência de Pink Floyd, sim. Frittering para mim é uma música bem estilo Pink Floydiano, vamos dizer assim. Depois temos quase que uma vinheta instrumental aqui, Continuous Trucks and Thunders Under a Mother's Smile. E depois temos Very Sleepy Rivers, que me lembra um pouco Sonic Youth.
Também o Sonic Youth é uma banda essa, assim, nova-iorquina, mas bem anterior ao Mercury Rev, mas eles estavam em plena atividade aqui em 1991 também. Então, para mim, Very Sleepy Rivers tem um quê de Sonic Youth. Assim, tem guitarras agressivas também, tem um vocal distorcido e tem aí mais de 12 minutos de duração. Eu não sei porquê, nessa edição minha, essa Very Sleepy Rivers é a faixa 8, a oitava faixa, mas ela é dividida aí de 8 a 98. Então a última faixa é a faixa 99. Vai entender por que fizeram isso. E a última faixa, na verdade, é o primeiro single deles, que é Car Wash Hair, uma faixa sublime também. Car Wash Hair já antecipa um pouco o que seria o som do Mercury Rev depois, mas nem tanto. Um som mais orquestrado, bem que aqui não tem orquestra, acho que tem até um pouco de orquestra sim, mas é um som mais celestial, um som mais etéreo assim, mas ainda com uma pegada bem esquisita. Então, para mim, o We Are Self-Esteem é um dos grandes discos de 1991, com certeza. Tão bom quanto Nevermind, eu diria, ou Out of Time, do R.E.M. Depois eles lançariam o Bosses, de 1993, que também é interessante, também eu gosto bastante também. E, infelizmente, esse foi o último disco com o do vocalista David Baker. Depois ele sairia. Eles lançariam um álbum meio de transição que eu não acho tão bom, que é o See You on the Other Side, de 1995. E em 1998 eles retornaram aí com um disco que é considerado por muitos como o melhor do Mercury Rev. Eu adoro esse disco também, mas eu não consigo decidir se esse é melhor que o Self Esteem ou não. Mas o estilo é completamente diferente, que é o Deserter Songs. Aqui. Uma estética mais preto e branco aqui, mais noir deles. Então, Deserter Songs já tem um estilo completamente diferente do Your Self-Esteem. Já é um estilo mais orquestrado, um estilo mais onírico, vamos dizer assim. Lembra mais músicas trilha sonora de sonhos, assim, ou de desenhos como O Estranho Mundo de Jack, por exemplo, desses filmes, dessas animações. Então mas é belíssimo, é um disco belíssimo, belíssimo. Que começa com Holes, uma balada bem emocionante. Depois Tonight It Shows, também. Outra música que tem aí orquestrações muito bonitas. Depois Endlessly, também uma música meio de sonhos também, assim, uma música meio celestial, vamos dizer assim. I Collect Coins é uma vinheta, que é a quarta aqui, com um piano tocando ao fundo. Depois Opus 40 e Hudson Line são as mais convencionais, vamos dizer assim. E aqui temos na Hudson Line, tem ex-integrantes da The Band tocando aqui. Uma curiosidade. Depois temos outra vinheta que é The Happy End. E depois também, para mim, a grande música do álbum, Goddess on a Highway. Isso aqui é o pop perfeito para mim. Isso aqui é lindíssimo. Essa música me lembra um pouco o Beach Boys, o Pet Sounds, mais ou menos, mais atualizado para o final da década de 90. Goddess on a Highway, para mim, é a grande canção do álbum. Depois Funny Bird, que já é um pouco mais jazzística aí. Depois Pick Up If You're There, também é uma vinheta mais experimental um pouquinho. E depois Delta Sun Bottleneck Stomp, que fecha o álbum, que essa já é bem mais animadinha e destoa um pouco das outras canções. É uma música um pouquinho mais... Enquanto as músicas têm um clima mais melancólico, mais para baixo, sem as demais canções, essa aqui não, essa aqui já é um pouquinho mais animada, no caso. Então, depois, ainda o Mercury Rev lançaria vários álbuns, todos com uma temática mais desse jeito aqui, mais orquestrada, mais etérea, mas eu acho que os álbuns depois desses são meio cansativos de você ouvir. Não são tão bem realizados quanto esse. O Always Dream, o seguinte, que foi lançado em 2001, ele foi extremamente prejudicado pela época. Por quê? Porque esse álbum, a festa de estreia de lançamento desse álbum foi marcada para a cidade de Nova York, numa terça-feira, 11 de setembro de 2001. Vocês sabem o que aconteceu nesse dia, com certeza.
Evidentemente não houve festa de lançamento nesse dia. Então esse álbum, Always Dream, foi muito prejudicado por causa das circunstâncias. Não? E depois, para mim, eles lançaram Secret Migration em 2005, que eu acho o mais cansativo deles para ouvir. Eu acho ele meio enjoado. Snowflake Midnight em 2008, esse um pouco melhor, mas ainda também meio cansativo de se ouvir. E eles lançaram um álbum paralelo só na internet também, Strange Attractor, junto com o Snowflake Midnight. Depois teve aí outros álbuns, esses eu só ouvi pela internet um pouco, mas pra mim, o Mercury Rev que eu gosto de ouvir mesmo é o Your Self-Esteem e o Deserter Songs. Esses dois aqui sim. Grandes álbuns, dentre os melhores aí da década de 90 com certeza, ambos. E eu lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!